Alimento celular de multiplicação, 2014, quarta semana de propósito. Tema: vinho novo em odres novos. Base bíblica, Lucas capítulo 5, versículo 38. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Quando nós paramos para avaliar melhor uma situação, certamente nós vamos descobrir algo que é verídico tanto para você quanto para mim. Em algum momento nós deixamos de aprender uma lição preciosa. Em algum momento nós desprezamos algo que seria valiosíssimo para a nossa vida, para os muitos anos que ainda viriam. Nós perdemos o aprendizado. E o fato assim, que faz com que nós percamos os aprendizados da vida, aqueles empíricos, aqueles que você vive, é principalmente assim, uma das grandes evidências do porquê que nós perdemos esses aprendizados. É principalmente porque nós não estávamos preparados psicologicamente para aprender aquela lição. Nossa mente ainda estava num tempo diferente do tempo do aprendizado. E eu quero conversar sobre esse assunto hoje com você, sobre o fato de nós prepararmos a nossa mente para nós recebermos um ensinamento novo. Jesus estava em Cafarnaum, capítulo 5 de Lucas. E em sua casa, reunido ali com muitas pessoas, ele percebeu quando o seu telhado abriu e do telhado começou a descer um homem numa cama. Os amigos daquele homem, sendo impedidos de levá-lo pela porta porque estava muito lotado, subiram para o telhado de onde Jesus estava, do local onde Jesus estava, e desceram aquele homem na cama. Aquilo foi algo assim impressionante para Jesus Cristo. Jesus ficou assim estarrecido, vendo o tamanho era a ousadia deles, tamanho era a fé deles. E tamanho também era a fé daquele homem. Jesus então olha para aquele homem e diz: olha, filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus ficou encantado. Falou: olha, os teus pecados estão perdoados. Naquela mesma reunião tinha ali os escribas e os fariseus, e eles começavam a questionar entre si e a razoar entre si, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados se não só Deus? Jesus então, conhecendo seus maus pensamentos, conhecendo seus intentos malignos, disse: que arrazoais o vosso coração? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Versículo 24, 5:24. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Os escribas e fariseus ficaram perplexos com aquela cena, perplexos com aquele acontecimento. Logo na sequência, Jesus se encontra com Mateus, Levi, e então Levi prepara um banquete na sua casa. E novamente estão ali naquela reunião os escribas e os fariseus. E Jesus senta com os publicanos. Eu imagino que Mateus era um homem importante. E ele tinha amigos importantes. E ele convidou esses amigos importantes dele para estarem ali comendo com Jesus Cristo. E era algo bom para Mateus, não era algo ruim. Só que juntamente naquela reunião estavam também os escribas e os fariseus. E eles começaram a dizer entre si: olha, Jesus realmente não é um homem santo. Porque se ele fosse um homem santo, ele não estaria sentado com esses publicanos que são pecadores, que são imundos. Naquele momento, Jesus olha para os escribas e fala: olha, eu preciso que vocês aprendam algo. Eu preciso que vocês saibam de algo. Olha, eu não vim para os que estão bons, mas para os que estão enfermos. Os bons, eles não necessitam de médicos, mas os enfermos precisam. Na sequência também, eles perguntaram para Jesus: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os fariseus, mas os teus comem e bebem? Versículo 34. E ele lhes diz: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? 35. Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Por 3 ocasiões distintas, mas muito próximas umas das outras, aqueles homens incitavam a Jesus Cristo e queriam que Jesus Cristo fosse conforme eles.
Eles queriam que Jesus Cristo se adaptasse a eles, e não eles se adaptarem a Jesus Cristo. E estava ali um grande conflito. Era uma grande verdade assim, que precisava ser mudada no coração daqueles homens, na mente deles. Jesus então falou, olha, deixa eu falar um negócio para vocês, deixa eu ensinar uma coisa para vocês que vocês precisam aprender. Eu imagino assim, Jesus parando, olhando para eles, falou, escribas, fariseus, deixa eu falar algo para vocês que vocês precisam aprender e mudar a mente de vocês. Capítulo 5 de Lucas, versículo 36. E disse-lhes também uma parábola. Ninguém tira um pedaço de roupa nova para coser em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. 37. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte é que o vinho novo se romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. 38. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Falar de vinho, falar de roupa, falar de costura de roupa, falar de odres, era algo que eles conheciam. Então Jesus dizia para ele, olha, assim como não é coerente tirar uma roupa, cortar uma roupa nova e remendar uma velha, porque você perde a nova porque vai ficar rasgada, e perde a velha porque a velha não consegue sustentar aquela costura. E assim também como vocês não colocam o vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo vai fermentar, e aqueles odres vão se rachar, vão se quebrar, e você vai perder tanto o vinho quanto os odres. Da mesma forma, vocês devem mudar a mente de vocês. Porque o que eu quero ministrar para vocês é algo novo, algo impactante, algo que vai mudar a vida de vocês para sempre. E vocês não podem prender a vida de vocês ao que vocês acham certo ou errado. E essa palavra que Jesus falou àqueles homens não é uma palavra somente para os escribas e fariseus, até mesmo porque eles não compreenderam ela. Você vê que durante todo o ministério de Jesus, eles sempre foram ali do lado, tentando achar uma falha, tentando achar uma brecha de maldade, tentando semear o mal. Ou seja, eles não aprenderam a lição, eles não aprenderam o que Jesus queria dizer para eles sobre uma mudança de mente. E assim como aqueles homens perderam aquela oportunidade, eu não quero que nós percamos. Eles perderam, mas nós não precisamos perder. Então eu quero conclamar você a assumir como propósito uma mudança de mente para absorver as coisas novas de Deus. Mudança de mente. O apóstolo Paulo falou que nós devemos renovar a nossa mente pelo Espírito. Então, tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que é rotineiro, que é da mesma forma, do mesmo modo, ela não serve para o reino de Deus. Temos que mudar a nossa mente, adequar ela a um tempo novo de Deus, adequar ela a um tempo novo de prosperidade em Deus, de crescimento em Deus, de novos conhecimentos em Deus. E é isso que eu quero frisar com você, a necessidade que nós temos de conhecer mais de Deus. Vamos lá. Primeiro, eu quero dizer assim algo para vocês, simples, mas que muitas vezes as pessoas também não assimilam. Primeiro mistério, sobre a volta de Jesus. É algo que as pessoas até hoje parecem não ter assimilado. E quando eu falo até hoje, porque no começo também não assimilaram. Durante toda a história não assimilaram. E eu quero que eu e você assimilamos esse contexto, assimilamos essa verdade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 diz o seguinte: eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos todos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Não fuja dessa realidade. Não procure explicações para esses fatos. Não vagueie na sua mente procurando uma compreensão maior. A volta de Jesus é algo verdadeiro, é algo verídico, que ela vai acontecer. E você e eu temos que estar preparados para ela. Paulo dizia, olha, é um mistério que está sendo revelado. Nem todos dormiremos, mas nós seremos o quê? Transformados. Vai ser rápido, não abrir e fechar de olhos. A trombeta vai soar. Os que estão mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quero conclamar você a se preparar para esse momento. Não fuja. É um entendimento simples,
novo que a sua mente precisa estar renovada para absorver. Segundo mistério que eu quero compartilhar com você. Efésios capítulo 5, versículo 32. Paulo também nos diz: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Ou seja, há um mistério muito grande, era mistério até então, e para quem não entende, continua sendo mistério, entre Cristo e a igreja. E quando Paulo falou dessa palavra de Cristo e da igreja, estava dizendo sobre o casamento do homem com a mulher. E ele dizia, olha, aqui é um mistério. Assim como vocês, homens, se casam com as mulheres e constituem famílias, também Cristo se unirá à igreja como esposo. Então, nós, como igreja, somos a esposa de Cristo. Somos a noiva dele. E um dia nós iremos nos encontrar com ele. Um dia nós estaremos frente a frente com ele. Nós somos como aquela noiva que o Espírito Santo vai adornando, preparando para o dia do casamento. E o dia do casamento é na volta de Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Então não fujam. Não queira viver longe da igreja. Não queira viver longe do povo de Deus. Não queira estar seguindo seus próprios conceitos errados, errôneos. Não. Mas guarde o seu coração para receber realmente algo novo de Deus nesse sentido, de estar na igreja, viver na igreja, de ser alguém que participe efetivamente e do mistério que Deus tem para você na igreja. Terceiro, 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Paulo foi muito claro. É um mistério que foi revelado, que Deus se manifestou em carne, Ele viveu conosco, Ele esteve conosco, Ele foi justificado pelo Espírito Santo. Deus esteve conosco através de Jesus Cristo, foi justificado no Espírito Santo. Ele foi crido, recebido em glória. Mas eu quero que você entenda exatamente isso que Paulo diz. Isso é uma verdade tão grande, tão clara, mas os espíritos, o Espírito naquela época já dizia que expressamente nos últimos tempos, muitas pessoas iriam se apostatar da fé. Iriam preferir dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Você tem preferido? Você tem preferido acreditar em espíritos enganadores e doutrinas de demônios? Eu quero muito que você pense nisso. Muito mesmo que você pense nisso. Tá certo? São mistérios, são ensinamentos simples que a sua mente precisa estar mudada para receber as coisas do reino de Deus. Jesus trata com a igreja de modo exemplar, de modo maravilhoso, de modo simples. Mateus capítulo 13, versículo 11. Os discípulos são como a igreja. Então Jesus dizia, olha, eu quero que vocês entendam qual é a minha vontade para vocês. É que vocês compreendam o que eu estou ministrando para vocês. Vocês compreendam. Que vocês tenham certeza. Então, queridos, assuma como compromisso de vida, como propósito de vida, realmente mudar a sua mente, fazer uma transição de mente para as coisas novas do Senhor. Deus tem vinho novo para derramar na sua casa. Deus tem vinho novo para colocar na sua vida. Deus tem vinho novo para colocar nos seus relacionamentos. Deus tem vinho novo para colocar na sua compreensão, no seu entendimento. Deus tem vinho novo para colocar na sua vida. Deus tem vinho novo para te revelar. E o seu odre, o seu coração precisa realmente ser novo. Um coração novo, uma mente nova para receber aquilo que Deus tem a nos ensinar. Nós somos a igreja da última hora. E a igreja da última hora é a igreja que vive o milagre sobrenatural do novo de Deus. Este deve ser o meu e o seu propósito.